É verdade que o irmão de Moisés morreu na Arca da Aliança? Bem, falar que é verdade é um pouquinho de problema, sabe? Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a academia, né, não estou dizendo que essa é a minha opinião, né? É a opinião da maioria dos teólogos. Eles acreditam que toda essa história não existiu nada, que esses personagens eles não existiram, que eles inventaram esses personagens, desde Abraão, Isaac, Jacó, né? Eu acho um pouco complicado isso, porque esse povo está aí, né? É meio complicado dizer que tudo isso não existiu, sabe? Então, assim, esse povo está aí. Então, assim, dizer que é verdade, tem essa narrativa. Tem um pessoal que fala assim, pois é, a gente vai ver mais para frente, né? A morte tanto a de Moisés, como a morte de Arão, né? Então eles vão narrando. Mas é preocupante, né? Diz que Moisés também são mortes estranhas, né? Que Moisés ele estava na sua plena lucidez, que os olhos dele não estavam cansados, ele já estava já senhorzinho, idoso, mas ele estava com todo o vigor. Nós vamos ver isso no próximo livro de Deuteronômio. E que ele viu a terra prometida de longe. Só que a questão é o seguinte, né? Morreu de quê? Aonde está o corpo? Aonde está o corpo de Moisés? Não se sabe. Tem lives aqui que eu já coloquei, lá na carta de Judas, né, que tem uma disputa. O anjo Satanás, né, ele quer o corpo de Moisés, ele estava reclamando o corpo de Moisés. Tem essa narrativa lá no Novo Testamento, pertinho do Apocalipse. E que o anjo Miguel veio, lutou e tal, e que Satanás não conseguiu levar o corpo de Moisés. É uma coisa interessante isso. Cadê o corpo de Moisés? Lá no Monte Tabor, vamos dar uma dançada aí, né, na Bíblia, Novo Testamento também, Jesus lá no Monte Tabor. Se vocês não leram, depois vocês colocam aí no Google, né, no Monte Tabor, quem aparece para Jesus? Aparece Moisés e Elias. Uma vez conversando com um evangélico, né, e aquele dia eu não estava assim de bom humor, estava pegando um táxi, estava vindo aqui para Rábalo, isso há uns 15 anos atrás, estava lá em Campo Grande. Na verdade, estava pegando um táxi do aeroporto, indo para o hotel, e depois que eu viria para cá, né? E o taxista evangélico perguntou, para onde é que você está indo? Eu falei assim, eu estou indo lá para o Projeto Portal e tal. Naquele lugar lá, um povo endemoniado. Então eu falei, meu Deus, de novo essa conversa, né? Aí eu falei assim, mas quero te fazer uma pergunta, né, para provocar. Você sabia que Jesus conversou com mortos? Não, Jesus nunca conversou com morto, nunca pode ter acontecido isso, não sei o que. Eu falei, tá na Bíblia, você dá uma olhadinha na Bíblia, você vai ver. Não, não tá. Você, Jesus no Monte Tabor. Apareceu Moisés. O que aconteceu com Moisés lá no Antigo Testamento? Moisés não morreu? Não está escrito lá que Moisés morreu? O que ele está fazendo no Monte Tabor conversando com Jesus? E Elias? Vamos falar de Elias? Elias foi levado por uma carruagem de fogo, né? Poxa, mas é muito tempo antes de Jesus. Já tem uns 400 anos antes de Cristo que aconteceu isso aí com Elias. Falei para ele. Para onde ele foi, ele deve ter morrido, né? Pois aparece lá a voz de Deus, né? Aparece Moisés e aparece Elias. Diz o relato que os apóstolos ficaram tão felizes, né, que Pedro falou, olha, não vamos embora não. Estava lá Pedro, Tiago e João, né? Não vamos embora não. Vamos fazer uma tenda e ficamos todos aqui. É um texto muito interessante. E que diz que nesse dia Jesus ficou resplandecente. Virou pura luz, como Moisés, né? Vinha todo resplandecente lá do Monte Sinai. Essa é a narrativa. Pois ele não conseguia explicar, né? Ele falou assim, não, eu vou dar uma pesquisada nisso aí, eu não sei te dizer. Mas eu só falei para provocar mesmo, sabe? Há alguns que acreditam que Moisés transmutou. Converteu a energia dele. Né? Essa é a informação que mais me chega, sabe? Eu falo assim, isso faz sentido.
faz mais sentido. Porque uma morte estranha dessa, uma disputa pelo corpo dele, porque Satanás, uma vez eu vi um rabino falando também, que imagine se o Satanás tivesse conseguido ficar com o corpo de Moisés. Ele poderia manipular o corpo de Moisés e acabar com a fé do povo, fazendo Moisés falar coisas que não estava batendo. Gente, tem pessoas que acreditam piamente nisso, que acreditam na existência do Satanás. O judeu mesmo, não acredita. Mas tem alguns judeus que acreditam. Sabe? Então, isso também é um pouco complicado.